E para falar sobre Sean Connery, temos agora Arthur Shechel conosco. Shechel, bom dia. Não era a notícia que a gente queria dar, mas aqui estamos então lidando com a morte de um símbolo do cinema, que é Sean Connery, principalmente pelo que ele fez nos anos 60, sendo o primeiro intérprete de James Bond. Eric, eu diria que ele fez mais, né? Eu acho que ele foi um grande ator, independentemente do James Bond, né? Inclusive, eu acho que era um ator tão bom que não ficou preso ao personagem. É um personagem fácil de fazer você ser um James Bond pro resto da vida. Eu acho que ele vai ser o melhor James Bond, né, de todos os tempos, mas é um grande ator também, né? Ganhou o Oscar por causa dos Intocáveis, né, de melhor ator coadjuvante. É um grande papel que ele faz, o Elliot Ness, né? Ele fez O Nome da Rosa, né? Que foi desde o início, mesmo no tempo do James Bond, ele conseguia fazer outros papéis no cinema que foram marcantes. Você falou uma coisa que eu achei engraçada, que ele tinha os músculos bem distribuídos, né? Ele foi um sex symbol, né? Num cinema acostumado a vender sex symbols do sexo feminino, né? Ele foi um sex symbol do sexo masculino. Ele era o modelo de homem nos anos 60, por causa, como você chamou a atenção, dos músculos bem distribuídos, né? Mas era um ator interessante na vida particular também. Era um escocês que lutava pela independência do seu país, né? Era o grande nome pela independência da Escócia. E é isso que eu te falei, quer dizer, ele deu ao James Bond a dose que a gente... Eu nem sei se o James Bond é isso, entendeu? Mas para a gente vai ser sempre a dose certa de ironia, né, de humor, né, e de um tempo que não dá para voltar, né? O James Bond era machista, o James Bond do Sean Connery, né? Ele era machista, ele fumava, né? Ele tratava as mulheres como objeto. Então é um tipo de personagem que o mundo não aceita mais hoje, né? Mas era típico dos anos 60. Eu acho que é um ator muito marcante e vai ficar para sempre. Acho que teve uma vida longa e produtiva e marcante, né? Ninguém vai esquecer, quando se contar a história do cinema, vai ter que se falar dessa série que é a mais bem sucedida de todas, né? O filme em série, né? Como Tarzan, né? E Jim das Selvas, né? E Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas. O que a gente tem mais marcante, mais bem sucedido dessas séries é a série de James Bond. E ele, certamente, é o maior James Bond de todos os tempos. Só atualizando aqui, Shechel, as informações, segundo a BBC, Sean Connery morreu na última madrugada nas Bahamas. Ele estava nas Bahamas, então, quando ele morreu. E o que você falava sobre a postura do Sean Connery, tem essas críticas dele com relação ao machismo, mas também havia o que eu estou citando, o fato dele ter demorado a receber o título de cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, o título de Sir, porque ele também defendia a independência da Escócia, ele tinha essa postura política também de defender a independência da Escócia. E, por muito tempo, se dizia, mas o Sean Connery não vai receber o título da rainha, e argumentavam isso, mas também havia o argumento do machismo. Então, essas duas vertentes acabaram atrapalhando um pouco ali na Inglaterra. Ele que interpretou, inclusive, um dos maiores símbolos britânicos, ele como britânico, obviamente, mas querendo a independência da Escócia também. Então, tinha essa vertente também, né? O machismo eu acho maldade, né? Porque é do personagem, né? Não é do ator, né? Agora, essa luta política é verdade. Acho que pode ter ajudado a rainha a se render ao merecimento do Sean Connery, né? Ele, a vida toda, ele fez questão de se colocar politicamente a favor da independência da Escócia, né? E, enfim...
A gente não conhece o Sean Connery, mas parece ser uma pessoa extremamente simpática, né? Eu acho que ele conseguiu vender isso para o mundo inteiro, né? O que ele levava para a tela é aquela coisa que se chama de carisma, né? Ele é um grande ator, não tenho dúvida disso, mas é um ator muito carismático também, o que faz com que todo mundo goste dele, né? Acho que a gente cresceu gostando de Sean Connery, né? Por causa do James Bond e por causa dos outros filmes também, né? Eu me lembro que logo, ainda no tempo que ele era o agente 007, ele fez um western chamado Chalaco, que era ele e Brigitte Bardot. Então eram os dois grandes símbolos sexuais da época, né? A Brigitte Bardot, que era a grande sex symbol do cinema francês, né? E o Sean Connery, que era o grande sex symbol do cinema britânico. Então o cinema juntou esses dois, né, desse western que ficou meio esquecido na história. Não era dos melhores filmes nem da carreira dele nem da carreira dela, mas foi uma tentativa do cinema de juntar dois petardos da sexualidade no cinema, né? Ele foi um homem muito amado, né? Pelas plateias, pelas mulheres, né? E pelo essa cena que a gente mostrou agora, é impensável se fazer isso hoje para um herói, né? Esse tapinha do lado do traseiro da mocinha, né? Tanto que o 007 teve que se adaptar aos tempos modernos. O personagem 007 acabou ganhando outros contornos. E você falava sobre outros momentos históricos da carreira do Sean Connery. Só confirmando aqui, em 1986 ele levou o BAFTA de melhor ator por O Nome da Rosa, que você citou. E em 1987 ele levou o Oscar de melhor ator coadjuvante por Jim Malone nos Intocáveis, né? Então, também temos esses grandes reconhecimentos, o BAFTA e também o Oscar na carreira do Sean Connery. Eu falei que ele era o Elliot Ness, não, o Elliot Ness era o Kevin Costner. Não, ele foi reconhecido, né? Talvez ele merecesse pelo Nome da Rosa também. Ele era um bom ator, né? O britânico, quando faz sucesso, não é por acaso, não. Ele era um bom ator, né? O cinema britânico não é muito... Não badala muito o canastrão, né? Quando você chega lá, no sucesso que o Sean Connery chegou, é por causa do talento de ator. Então ele tem esses dois reconhecimentos, mas ele tem muito filme, né? Ele é muito característico do cinema do começo dos anos 60. E o que eu acho interessante é isso, ele conseguiu manter uma carreira paralela à série do James Bond, né? O James Bond foi um personagem muito forte, muito marcante, desde o primeiro filme, desde o satânico Dr. No, né? E isso costuma levar atores que interpretam personagens assim, costumam ficar muito marcados e não conseguem fazer outra coisa, né? Até atrapalha, né? Os produtores até não gostam, né? Não, você não pode fazer isso porque você é o James Bond. Tem que te preservar para o James Bond ou você vai atrapalhar você não vai convencer como outro personagem porque você está muito marcado como James Bond. Ele conseguiu escapar disso de cara, né? Enquanto você via o 007, o Moscou contra o satânico Dr. No, Moscou contra 007, o Goldfinger, que são os primeiros filmes, você via já o Sean Connery fazendo outros filmes, outros personagens, né? E isso se tem porque tem talento, né? Era um bom ator, sim. Com absoluta certeza. A gente não pode esquecer também que Sean Connery é o pai do Indiana Jones. A gente também não pode esquecer esse fato aí, que o Sean Connery é o pai do Indiana Jones.